Doutora Lira, me lembrei de um caso do meu relacionamento em que a pessoa que tentou suicídio tem mais de 80 anos. Entendo que não há diferenciação para o processo terapêutico, certo? Exatamente, não tem porquê. Esse dado que você coloca, Ângela, é muito significativo, porque tem aumentado o suicídio em várias faixas etárias. Uma das faixas etárias é o suicídio de idoso, que vem aumentando muito intensamente, o suicídio de pré-adolescentes, adolescentes e até crianças, crianças na segunda infância, crianças na primeira infância. Esse dia, conversando com a Jéssica, que é psicóloga infantil, ela está falando de um cliente dela de 4 anos já pensando em suicídio. É raro, mas acontece. Na segunda infância, crianças de 9, 10 anos já pensando em suicídio. Adolescentes têm aumentado, isso segundo dados da Organização Mundial de Saúde, a quantidade de jovens de 15 a 25 anos que têm cometido suicídio vem ampliando de uma forma assustadora. E os idosos, pessoas que já estão prestes a terminar o seu ciclo de vida cometendo suicídio. Por que que acontece isso? Eu tenho dito muitas vezes em lives, eu digo para os clientes, digo em todas as situações que eu posso. O que tem acontecido com muitas pessoas é que elas vão procrastinando a solução dos problemas que têm. Enquanto elas são jovens, estão produtivas, o corpo está cheio de saúde, cheio de vitalidade, elas buscam nas diversões, nos prazeres, em tudo que podem produzir de sensações, como se fosse assim uma distração, um desvio de tudo aquilo que diz respeito às questões interiores e profundas da vida, vivendo de uma forma superficial. São milhões e milhões de pessoas, se não bilhões, de pessoas vivendo dessa forma. E aí o que acontece? As pessoas vão deixando as questões de ordem íntima, emocionais, espirituais, profundas, sempre para resolver depois. Depois, quando eu for idoso, eu cuido dessas coisas. As coisas do ser espiritual que somos, as questões profundas e conscienciais da vida, elas vão deixando para depois, para depois, para depois. E aí o que acontece? Chega a chamada terceira idade, que muitos eufemisticamente chamam de melhor idade. Mas melhor idade por quê? Se o corpo já está, muitas vezes, com limitações, já aparecem muitas dores, muitas dificuldades, e eufemisticamente muita gente chama de melhor idade. Mas, na verdade, é a terceira idade, que começa a partir dos 60 anos. Nessa idade, o corpo físico já não oferece tanta vitalidade para as distrações, para as questões mais materiais da vida. E a pessoa vai ampliando as suas questões não resolvidas, que foram acumuladas durante a vida toda, vão se agudizando cada vez mais, se intensificando cada vez mais. E o que ocorre nessas situações? Elas vão sentindo um desprazer por viver cada vez maior. Já não tem mais as distrações que antes faziam com que elas fugissem dos problemas pelas distrações. Aí o que ocorre? Elas vão lidar com elas mesmas. O corpo já está cheio de limitações. Uma pessoa de 80 anos tem muitas limitações físicas. E se tiver emocionalmente um vazio muito grande, se tiver uma série de culpas em relação àquilo que ela fez e deixou de fazer, enfim, uma série de limitações que ela simplesmente adiou a solução para mais tarde, e quando chega mais tarde ela não consegue solucionar porque são muitas e muitos conflitos, são muitos bloqueios emocionais. O que ocorre? Esse desejo de matar o corpo, achando que vai matar a vida. Então, existem muitos idosos, infelizmente, que já estavam terminando, prestes a terminar o seu ciclo, a pessoa vem e se mata e cai numa situação muito desastrosa para elas mesmas.
Então, independente da idade, nós somos convidados como terapeutas a auxiliar essas pessoas, a receber, idosos, adultos jovens, adolescentes, crianças, nos nossos consultórios, nos nossos settings terapêuticos e falar com elas da vida, levá-las a experimentar, sentir a vida. A terapia transpessoal consciencial é uma terapia eminentemente vivencial. Você não vai ficar simplesmente conversando com a pessoa, teorizando sobre a vida. Você vai convidá-la a sentir a vida por meio de técnicas terapêuticas que trabalham virtudes como sentimento de filiação divina, sentimento de proteção divina, sentimento de imortalidade. Ela sentir que ela é um ser imortal, e que as dificuldades que ela tem são todas superáveis. Você vai trabalhar com o seu cliente exercícios profundos de auto-amor, porque o suicídio é o maior ato de desamor que a pessoa pode cometer com ela mesma. Então, quando você trabalha o exercício do auto-amor, você auxilia a pessoa a se libertar desse sentimento que leva a pessoa a acreditar que qualquer coisa que acontecer com ela no suicídio vai ser melhor do que ela está sentindo, e não é. É ilusão isso tudo. Então, você vai, como terapeuta, fazer todo um processo, independente da idade que a pessoa esteja, fortalecer o autoacolhimento amoroso, fortalecer o sentimento de imortalidade, o sentimento de proteção, o sentimento de pertencimento ao universo, para que a pessoa sinta que a vida dela tem um sentido, que mesmo que nós passemos por experiências as mais dolorosas, existe um sentido nisso tudo, existe um sentido maior, aquilo que Viktor Frankl chamava de sentido último, na vertical da vida, um sentido muito profundo, que ele, lá no campo de concentração nazista, ele conseguiu compreender que havia um sentido mais profundo da vida, que não está relacionado necessariamente às coisas que se faz, mas ao ser que nós somos. Então, tudo isso nós podemos trabalhar nos nossos settings terapêuticos para auxiliar a pessoa, independente da idade. E aqueles que estão na terceira idade, mais ainda, porque eles necessitam, nesse momento, de uma escuta amorosa, de aconchego, para poderem sentir a vida, que a vida tem um sentido, que ela vale a pena.